transformar, renovar, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Romanos 8, Romanos 5, 3. Romanos 5, versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Romanos 5, versículo 3, uma palavra boa aqui para nós hoje. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Romanos 5, versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Pai, está aberta a tua palavra, que o teu nome seja, Senhor, exaltado, e que cada palavra que sair da minha boca seja a direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pode assentar, graças a Deus. Às vezes a gente fica chateado, né, quando aparentemente as coisas estão dando tudo errado, parece que a gente está nadando contra a correnteza, né? Tudo que a gente faz está errado, né? Pessoas se levantando contra a gente, falando mal da gente, por aí vai, né? Tem momentos da nossa vida que a gente fica assim. Se eu perguntar aqui quem nunca passou por isso, eu acredito que ninguém vai levantar a mão, porque todo mundo já passou por isso, né? A questão é, nós passamos por isso com Deus ou sem Deus? Na presença de Deus ou sem a presença de Deus, né? O que eu entendo na palavra é que tribulação faz bem para nós, né? E se você avaliar isso, o pastor está louco, tribulação faz bem? Tribulação faz muito bem, né? Quando nós temos dificuldades, oh glória a Deus, aleluia. Quando nós temos dificuldades, sim ou não, a gente não ora mais? Sim. Quando a gente vê pessoas problemáticas perto da gente, sim ou não, a gente ora mais, né? Quando a gente, a mulher, por exemplo, vê o marido com problema, o que ela vai ter que fazer? Se ela tiver Deus, ela vai orar mais, ela vai intensificar os seus períodos de oração. Quando você tem problemas no trabalho, meu irmão, se você tem Deus, você não vai murmurar, você vai orar mais, né? Então, por isso que eu estou dizendo, a tribulação ela faz muito bem. Não fica triste não, tá? Está passando luto, está passando dificuldade, né? Se alegre, porque Deus está permitindo isso para você se converter, né? Para você se arrepender, para você entender que está todo mundo também com dificuldades, né? Quão bom é quando a gente enxerga uma pessoa carnuda. É bom ou não é? Quando a gente enxerga uma pessoa muito carnuda, eu acho bom. Sabe por quê? Porque se eu me levantar como acusador, eu sou mais carnudo que ela, né? Mas se eu começar a avaliar, será que eu sou assim também? Né? Então são momentos que o jeito que a gente vê as coisas, ele é transformado para o quê? Para me crescer na fé. Às vezes a gente, sem Deus, a gente vê as pessoas com problemas e a gente só fica apontando os problemas delas. A gente é mestre em saber o defeito de todo mundo, mas nós não somos dignos para avaliar os nossos, né? A gente vê as pessoas cometendo erros grosseiros, e aí você vai ver e falar mal, daí a pouco você está fazendo igual. É muito interessante quando a gente critica uma pessoa. Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo. Quando a gente critica uma pessoa, daí em poucos dias você está fazendo a mesma coisa. É uma coisa impressionante. Quando você começa a ser juiz, quando você começa a ser fiscal, né? Pouco tempo na frente você está cometendo os mesmos erros. É Deus nos mostrando que somos o quê? Cheios de dificuldades também. E quando a gente leva para o lado bom das coisas, a gente vê o tanto que a gente precisa orar mais, o quanto a gente precisa buscar mais a presença de Deus, porque a gente está vendo todo mundo cheio de defeitos. O problema é que está todo mundo também vendo eu cheio de defeitos. Então, vamos entrar hoje nessa fé, né, de que a tribulação ela não foi liberada por Deus para me jogar para baixo.
A tribulação, a dificuldade, ela foi permitida por Deus para me aproximar de Deus. Entenda isso. Não olhe as dificuldades que vocês estão passando como algo que o mundo vai acabar. Pelo contrário, eu estou vendo isso como uma grande esperança de Deus em ver a minha reação ser correta. E todo o povo cheio do Espírito Santo, ele é humilde. Ele não é soberbo. Ele ouve e medita, e raciocina, e presta a Deus um culto racional, de inteligência. Olha, é verdade, eu estou fazendo isso, estou falando isso, né? Mas pouco tempo depois eu fui fazendo também as mesmas coisas, né? Então eu preciso entrar em situações difíceis e sair dela mais forte do que quando eu entrei. Esse é o projeto de Deus. De você, em cima das dificuldades que está enfrentando, sair mais forte nelas. Por isso, a tribulação, ela é algo importantíssimo no decorrer da nossa vida. Mas entra numa tribulação frio com as coisas de Deus. Primeira coisa, você vai murmurar. Você vai se mostrar um reclamão de mão cheia. Pega uma mulher hoje, longe das coisas de Deus, e vê o marido cometer alguma coisa carnal. Ela não vai ser sábia. Ela vai também, ainda mais hoje, né? É unha grande para todo lado. Ela vai com todas as garras e briga e sacode tal, e faz ali, e arruma um reboliço tremendo, né? Mas Deus está querendo te mostrar algo para você ser sábia. A pessoa sábia, ela não é uma pessoa desequilibrada. Se ela está vendo o marido desequilibrado em alguma área, ela precisa o quê? Equilibrar aquilo. E a mesma coisa o homem. Não é? Grosseria, ignorância não vai transformar mulher nenhuma. Mas a pessoa amorosa, paciente, vai fazer com que tudo ali venha melhorar. E enfim, acontecer aquilo que Deus mais quer. Um casal forte, unidos, né? Determinados, com um só projeto, né? Com um só foco em suas orações. Né? Pega uma família desequilibrada, a mulher pede uma coisa, o marido fala que não quer aquilo. Imagina Deus olhando. Olha, você está me pedindo uma coisa, o outro está me pedindo ao contrário. Né? Então Deus quer que a gente venha entender, se unir, né? Num só propósito. Casal é para isso, é para andar em um só propósito, irmão. E hoje, uma pessoa sem o Espírito de Deus, ela faz coisas escondidas. Não é? Mulher tem que sair longe para poder ficar conversando com alguém que o marido não pode ouvir. O homem não pode deixar o telefone com a esposa, porque vai ver engarranjo ali. Isso é o que? É um projeto diabólico que se manifesta em cima de pessoas que entram em tribulações sem o Espírito Santo. E se eu tiver o Espírito de Deus, tudo vai transformar a minha vida. Sabe por quê? Porque a tribulação, ela produz o quê? Paciência. Né? Faz o cristão ter paciência. Eu te pergunto, você tem paciência? E olha para o seu marido aí, sua esposa, né? Você tem paciência? Você tem tido paciência com o seu cônjuge? Né? Ou você tem sido amargo, né? Bruto, ignorante, sem paciência? Né? O Espírito de Deus, ele nos enche de paciência, de olhar e falar assim: nossa, eu tenho que ter paciência comigo mesmo, porque eu estou errando demais. Né? Quantas vezes eu fui ignorante essa semana? E quantas coisas eu preciso melhorar? Olha aí, você vê, né? A pessoa que quer Deus, olha como que vai ser. Deus já está preparando a gente para termos uma semana melhor do que a semana passada. Deus não está aqui nos acusando dos erros nossos. Ele está aqui o que? Fazendo a gente enxergar que podemos ser melhor. Sim ou não?
podemos ser melhor, irmão. Que casal aqui que não se mostra com falta de paciência um com o outro, irmão? Você vive o dia inteiro junto. Lame tem um ditado, né? Lame o que é que fala? Lame sal do mesmo coxo. Vai lamber o sal do mesmo coxo pra você ver. Não é quando a pessoa ainda não casou e vai casar. Né? Aí você fala assim, a hora que começar a lamber o sal do mesmo coxo, aí você vai ver quem é quem. Não tem esse ditado? Não é verdade isso? É verdade. Né? Aí é que eu vou ter o quê? A oportunidade em cima de tribulações, porque vão ter conflitos. Todo casal que casa tem conflitos, sim ou não? Tem um casamento aqui fresquinho, né? Tem conflitos. Por quê? Vão ter o quê? O resto da vida para terem o quê? Ajustes. Eu e minha mulher até hoje tem que ter ajuste. Mas eu, né? Porque ela me puxa a orelha o tempo todo. Parece que toda casa deve ser assim também. Não é possível que eu sabia, só eu que erro tanto assim. Né? Ela me puxa a orelha o tempo inteiro. E eu tenho que ter o quê? Paciência. Pastor, o senhor não dá umas arranhão de vez em quando? Dou bastante. Né? Eu tenho o quê? Deus está falando com você, está falando comigo. Essa semana você vai melhorar. Essa semana não estou falando, já estou pensando que eu xinguei minha mulher, né? Já estou tudo olhando para minha mulher. Coitadinha dela. Tira a orelha daí em cima. Você erra também, senhor. A paciência produz experiência. Né? Quem é a pessoa experiente aqui que nós podemos dizer? A pessoa madura na fé. Não é? Aí você começa então a pôr na balança. Você é maduro ou imaturo? Ou infantil? Na fé. Não é? São coisas que a gente também precisa o quê? Raciocinar. Para termos uma semana melhor do que a que passou. É impossível nós passarmos uma semana sem errar nada. É praticamente impossível. Não é? Eu tenho 63 anos. Você pode falar assim, é maduro. Mas às vezes eu posso ter áreas na minha vida que eu venho agir com imaturidade, com infantilidade, ficar nervoso por coisa que não tem que ficar nada. Para que isso? Para que tanto nervosismo? Para que tanto tumulto? Para que valorizar tanto essa situação? Calma aí, vamos orar. Mas a imaturidade, quando opera, meu irmão, principalmente em cima de tribulação, você vê um batendo cabeça com o outro. No momento de orar, vai brigar. No momento de ajuntar para poder trocar informação, para poder resolverem as coisas juntos, vão estar em conflitos. Um sai nervoso para trabalhar, a outra sai nervosa para fazer as coisas, e vai dar tudo errado. Não é? Isso é falta de quê? Do Espírito Santo. Da nossa casa ser chamada casa de oração, né? De sermos pego, não de propósito, mas é um prazer quando você acorda de madrugada e vai ao banheiro e pega sua mulher de joelho ali orando. Né? Aquilo é um incentivo tremendo para você também ir para a oração. Mas qual o exemplo que nós temos dado dentro da nossa própria casa, para o nosso cônjuge? Qual o exemplo? Um exemplo explosivo ou um exemplo paciente, cheio de amor, de graça, de paz? Não fique iludido não, pensando que você não vai ter luta. A palavra de Deus me fala que nós teríamos lutas, teríamos dificuldades, teríamos aflições. Né? E é ilusão você pensar que você é mais bonito do que as pessoas, que você não pode passar por dificuldade. Né? O que não podemos é valorizar demais a dificuldade e esquecermos que Deus resolve todas as coisas. Né? Problema para Deus é sinônimo de quê? De vitória. Todo cristão tem que ter problema. É em cima de problema que nós vamos o quê? Mostrar que temos algo diferente dentro de nós. Tem uma palavra que fala muito sobre isso, o quê? Resiliência. Ser resiliente, né? É ser uma pessoa que
no final de todas as lutas, ela sai mais forte. Em cima de todos os problemas, ela enxergar o problema como uma grande oportunidade de bênção, de vitória, igreja. Olha como que é bom ser cristão. Hein, Juliano? Você vê lá essas coisas lá dando tudo errado, aí você fala assim, Deus está no comando de tudo. Você joga um balde de água fria no capeta. Não sei se é balde de água. Mas essa é a nossa situação. E será que nós estamos nos comportando desse jeito? Em tudo, dai graças. Em tudo, exalte ao nome de Deus. Em tudo, entenda, Deus está no comando e vai reverter o quadro. Deus vai mudar o quadro. Deus vai operar o meu milagre. Deus vai libertar a minha casa. Deus vai transformar a minha vida. João 16, versículo 33 diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que palavras maravilhosas de Deus. Né? No mundo tereis aflições, mas tenha paz, igreja. Tenha paz, deixa o Espírito de Deus ordenar a tua vida. Sabe o que me mostra? É que todas as vezes que a gente fica aflito, a gente está se autodeclarando. O Espírito de Deus não está aqui. Nenhum crente quer fazer isso. Nenhum cristão quer declarar isso. Mas se você tiver atitude, né, e comportamento de mostrar que está aflito, que está totalmente desequilibrado, é sinônimo de falta do Espírito Santo. Aí você pega a vida de José. Imagina José sem o Espírito de Deus. Ele ia aguentar aquela pressão toda? Era um atrás do outro, é um levante atrás do outro, é problema de família, é problema de laços que o inimigo arrumou, é problema de jogá-lo na prisão, é problema de desgraça em cima de desgraça, e em tudo aquele homem conseguia confiar em Deus. Em tudo. Aí eu fico vendo as nossas lutas. Não passa nem na porta das lutas de José. E a gente abre uma boca de um tamanho do mundo, desespera, acha que não tem solução. Tudo tem solução, igreja. Tudo. Basta nós nos posicionarmos como cristãos. E quem é cristão, ele na tribulação, ele vê a dificuldade como uma oportunidade. Olha aí, fecha os olhos um minutinho. Quais têm sido as suas aflições? Às vezes, em momentos, você viu e ficou preocupado, chateado, angustiado, ficou atormentado, desequilibrado. Aí Deus vem e te lança uma palavra dessa no teu coração. Aquieta-te aí, aquieta-te. Entenda, eu estou no comando de todas as coisas. E você precisa crer nisso. Se você crer nisso, o seu posicionamento já vai mudar. Você não vai deixar mais o desequilíbrio coordenar as suas atitudes, o seu comportamento, a sua fala. Calma aí. Quieta-te, deixa eu entrar no teu barco, deixa eu entrar nessa situação aí. Eu sou convosco, vocês são o menino dos meus olhos. Entenda isso. Eu não vou apagar a minha palavra. Deus não apaga a sua palavra. Você não deixou de ser filha, de ser filho em momento nenhum. Você nunca deixou de ser amada por Deus ou amado por Deus. Mas as situações da vida embaraçou seus pensamentos, te driblou e te enganou e te fez ficar atormentado, ficar cheio de dúvidas, cheio de tristezas, cheio de problemas, valorizando o problema.
Aí vem Deus, num domingo de manhã, e bate na tua porta: deixa eu entrar. Aí você vem todo aflito: pai, entra, faz uma obra aqui na minha vida. E se você fizer isso, ele vai entrar. Ele não vai arrombar a porta. Ele vai entrar e vai começar a trabalhar dentro de nós e nos mostrar, nos convencer. É bom demais as tribulações. Aquilo que o inimigo usava para poder tirar a sua paz, Deus começa a usar para te dar paz, para saber: eu sou convosco. Isso tudo é para te fazer orar um pouquinho mais. Pode ter certeza absoluta que eu estou no comando de todas as coisas, e que o final vai ser feliz, o final vai ser de vitória, o final será de salvação. Ei, calabaço e abarrai. Creia. Jesus, ele nunca disse que não teríamos aflição, mas ele disse para termos bom ânimo. Ter bom ânimo, ser otimista, ter bom ânimo. Não sou isso, ser otimista. É bom demais ficar perto de gente otimista, mas é ruim demais ficar perto de gente pessimista. É bom demais ficarmos perto de pessoas que nos jogam para cima, mas é ruim demais ficar perto de pessoas que só nos jogam para baixo. Eu não sei como você tem sido usado para jogar as pessoas para cima, ou para denegrir a imagem das pessoas, ou para ser pessimista. O que é o projeto de Deus é que a gente venha avaliar bem. Estava falando ali hoje, acho que foi o pastor que começou comigo. Uma fala nossa, nós podemos matar muitas pessoas. Muitas pessoas. Uma atitude nossa, nós podemos matar muitas famílias, muitas pessoas. Mas uma fala positiva nossa, nós podemos levantar muitas pessoas. Então, quando eu estou voltado para o Espírito de Deus, eu vou perceber e analisar e avaliar bem o que tem saído da minha boca. Uma boca tribulada, irmão, é uma boca venenosa, mas uma boca que dá lugar para o Espírito de Deus, ela soa salvação, ela soa libertação, ela soa transformação, ela gera ânimo. Além da palavra resiliente, a capacidade natural de se recuperar de uma situação adversa, de um problema, de superação. O esporte nos ensina muito isso. Você vê aquelas corridas de obstáculos. Aqueles obstáculos ali não foram feitos para a pessoa tropeçar neles. Foram feitos para a pessoa saltar eles, saltar os obstáculos, os problemas. Esse é o projeto de Deus para nós, de sermos otimistas, de ver o problema que antes a gente via grande. Daqui a pouco algo sobrenatural vai acontecer. Um sopro divino vai acontecer, e algo poderoso vai se manifestar, e algo tremendo o mundo vai ver. Quem crê nisso diz amém. Para isso acontecer, vamos lá usar o esporte, Você começa a caminhar. Quem gosta de caminhar aí? Gosta, mas não faz. Quem gosta, mas não faz. Eu faço. O que acontece? A pessoa está mal fisicamente, ela começa então a caminhar, ela não consegue correr, não é? Ela não consegue. Se ela correr, ela vai ter problema de articulação e tantas coisas mais. Aí ela começa a andar. E anda daqui, bate lá, começa a treinar mais a língua do que tal. Mas ela está treinando o corpo. Chega um pouquinho de tempo mais na frente, ela vai achar que está bom demais andar, ela precisa evoluir. E ela começa então a arriscar
balanga a bunda. E vai balangando, vai balangando. Então, ela está o quê? Evoluindo. Está me entendendo? Ela está evoluindo. Ela já não está mais satisfeita em só caminhar. A vida espiritual, para uma pessoa resiliente, ela é assim. Ela vai evoluindo. Ela não fica estagnada, porque a tribulação, os problemas foram feitos para o quê? Parar a pessoa. Parar a pessoa, desanimar a pessoa. Passa uma luta aí, uma semana só de luta. Chega no sábado, você quer mudar até de profissão. Hein? Pega um chefe chato, perseguidor, os clientes problemáticos, te desanima. Você chega em casa, estou arruinado. Aí você já transfere os problemas do trabalho para dentro de casa. Você não consegue ter mais paciência, porque foi sugado tudo lá do seu trabalho. Aí você pega e escuta uma mensagem de resiliência e se faz assim: olha, quem é resiliente, tem o Espírito de Deus, ele é capaz de crescer em cima dos problemas. Tudo foi programado nas trevas para você não ter uma semana melhor do que passou, para você juntar os problemas da terceira, da quarta, daí para trás, juntar tudo e cair na tua semana nova já todo tribulado. Só que você começou a andar. E cada vez que vai andando, você vai se sentindo mais forte, mais preparado. E você então começa a trotar, Daí a pouco você vai sentir já vontade, força física, para arriscar um pouquinho mais de velocidade. E assim é na nossa vida espiritual. Se eu não participar de uma mensagem, de um culto desse, eu posso entrar numa semana despreparado. Mas Deus está nos preparando para alcançarmos bênçãos bem grandes. E para me alcançar as bênçãos bem grandes, eu não posso parar agora. Porque o diabo, ele luta para fazer a gente parar. Ele tem lutado para te fazer parar. Para fazer você valorizar demais essas decepções. Para fazer você valorizar demais o que fizeram com você. Para fazer você valorizar demais as perseguições, sabe? As calúnias que levantaram contra a sua vida. Para de valorizar o que as pessoas falam. Começa a caminhar em prol da fé. Caminhar em prol da fé, irmão. Podem falar mal de mim, mas o que está em mim é algo muito superior. Você pode dizer amém? Amém. Resiliente é aquela pessoa que tem a capacidade natural de se recuperar em cima de levantes, em cima de situações adversas, em cima de problemas grandes. Ela vai superar. Superação é o que? Superar aqueles problemas que você já viveu na sua vida. É você partir para cima. Como o apóstolo Paulo disse: eu estou prosseguindo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Repita comigo assim: qual que é o bichinho que dá para trás? Caranguejo. Fala assim: eu não sou caranguejo. Eu ando para o alvo. Eu tenho um propósito. Eu tenho um alvo. Eu tenho um objetivo. E ninguém vai me parar. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 É assim. Você sofre uma lesão. Você fica impotente.
não é um atleta profissional, sofre uma lesão, ele fica impotente. Mas se ele é resiliente, ele vai intensificar onde? No tratamento, né? Para aquilo não conseguir fazer parar a vida dele. Então ele precisa ser o quê? Resiliente. Ele precisa se superar em cima daquilo, né? Os propósitos ou as falas que me jogaram para baixo, elas vão me jogar para cima a partir de hoje. Por quê? Porque eu creio no poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então aquela pessoa que era machucada, ela passa a ser saudável, né? Ela é resiliente, ela trata a produção de mudar, de melhorar o seu comportamento, né? Os nossos comportamentos, os nossos hábitos em cima das tribulações, eu preciso avaliar como que eles foram. Eu preciso entender e criar um novo perfil de como eu preciso ser. Por quê? Porque vai acontecer de novo. O inimigo, nas áreas que ele já conseguiu te parar, te entristecer, te decepcionar, ele vai tentar de novo. Só que vai te pegar preparado em nome de Jesus. Ele vai te preparar. Ele vai te pegar cheio do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Você vê a vida de Davi, né? Tinha um problema ali que era generalizado, um problema para todo mundo, né? Ele usou um problema e inverteu os fatores. Problema, para mim, é o quê? Oportunidade. Olha bem, você vê. Ele conseguiu fazer isso, transformar. Né? Sabe aquelas reuniões que você participa de 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e ninguém parece que não enxerga nada? Parece que todo mundo é só ali terreno. Aí você pega no meio daquele todos ali e solta uma palavra inteligente, solta uma palavra de visão. Você me entende? É isso que Deus quer fazer conosco. De não sermos pessoas normais. As pessoas normais, elas vivem aquele mundinho ali. Mas as pessoas resilientes, elas veem os problemas como oportunidade. Oportunidade de juntar o grupo. Oportunidade de descobrir ali quem é líder e quem não dá para ser líder. Oportunidade de ver ali os talentos de cada um. E também ver os defeitos de cada um. Isso serve para nós, irmãos. Saber conhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades. É para isso que nós temos o Espírito de Deus, para enxergar tudo e andar na frente. Andar na frente. Ter o Espírito de Deus faz a gente ser pessoas mais inteligentes, sabia? Inteligentes para as coisas de Deus, não para as coisas do mundo. E é para esse é o nosso chamado. O nosso chamado não são para as coisas naturais, carnais, mundanas. O nosso chamado é para o reino. É para o reino. E eu preciso ter o Espírito de Deus para me entender isso. Senão eu me torno uma pessoa comum. Traumas. Quem nunca teve traumas aqui? A pessoa resiliente, ela nunca se trata em querer ser como antes, ou ficar lembrando dos seus traumas e parando neles. A pessoa sem o Espírito de Deus, ela conversa com você como
que estivesse vivendo 20 anos, 30 anos atrás, não sei quantos, você teve traumas, né? Mas você só conversa dos seus traumas passados, você nunca sai do seu passado. Mas a pessoa resiliente, ela entende isso. Espera aí, isso está me fazendo mal, eu não estou evoluindo, eu estou estagnado nos meus traumas. Isso foi permitido por Deus para me ver e sair deles. Eu preciso sair deles. Como que eu vou sair deles sem o Espírito de Deus? Não dá. Eu vou continuar vivendo os meus traumas, ficando desequilibrado, chateado, nervoso, cada dia acorda de um jeito, instável emocionalmente. Um dia está bom, outro dia não está bom, porque não se libertou dos traumas do seu passado. Porque uma nova vida em Cristo, ela passa por cima. Aquilo não vai mais me afetar. Eu já orei, Jesus já me libertou, Jesus já me curou, eu não vou ser assim mais, eu não sou assim mais, eu vou ultrapassar o obstáculo, rumo ao alvo. Quem crê nisso diz amém. Amém. Graças a Deus. Por isso que os estudos controlam o que a tribulação faz bem para nós. Se eu tiver em Deus. Porque se eu não estiver em Deus, eu até tento uma vez a sair do problema. Às vezes eu até consigo tentar a segunda, mas depois eu desisto. Volta a ser o que eu era. É essa inconstância que tem acontecido de uma maneira muito forte. As pessoas não estão saindo do lugar. O crescimento não está alcançando, as libertações não estão alcançando o ser humano. Por quê? Porque ela até tenta, mas ela ainda está presa lá atrás. Eu fiz isso, eu fui isso. Conversei com uma pessoa que abortou uma vez. Puxa vida, senti muita dificuldade de conversar esse assunto, mas não saía do lugar. A pessoa estava presa ali, cometeu um erro gravíssimo, mas ela teve um encontro com Deus, ela precisa sair daquele trauma. O Lucas foi agora nesse negócio aí, das montanhas, e entraram num lugar lá, escuro, aí lá perguntaram, quem já assassinou aqui? Não é? Porque o propósito era entrar naquele lugar escuro, largar tudo lá e sair liberto. Esse é o propósito. Então, quem assassinou aqui? A pessoa que matou alguém, ela tinha que ir no escuro, para ninguém ver ninguém. A pessoa se levantava ali no escuro, ninguém sabia quem é quem, porque eles mandaram mudar de lugar. Aí o líder gritava: você vai deixar isso aqui? Eu deixo! Chorar, aquela coisa toda que a gente sabe como é que funciona. Quem já fez uma mulher abortar aqui? Aí levanta aqui a penca. Você vai deixar aqui? Eu deixo! E chora, aquela multidão de homens, né? Foram deixando o quê? Seus traumas lá. Não tem como concluir algo carregando essas coisas, esses erros do passado. E isso acontece conosco também, irmão. Talvez coisas muito mais simples, nós estamos agarrados, sabe? E isso nos faz pessoas más, vingativas. Quem aqui não é isso? Se não tiver Jesus, irmão, todo ser humano ele é vingativo.
todo ser humano, ele denigre o outro, porque é o projeto de Satanás para ter brecha. Porque o Senhor, nosso Deus, diz para a gente amar um ao outro. E Ele embaralha tudo para fazer o ser humano fugir da presença do Espírito de Deus. E na hora você precisa do poder, da autoridade. Não vai ter a sua oração respondida. Você imagina Elias na frente dos profetas ali, de Será, de Baal, eram 850, né? 850 homens que se dizem profetas, e é engraçado, contra todo mundo. Imagina, Elias estava tão convicto de estar na presença de Deus, que não gerou nele o quê? Medo de perder, não gerou nele, e ele foi ousado. Agora se imagina, a gente conhece as palavras, a gente até pode se mostrar ousado, mas se não tiver a essência dentro de nós, você vai orar e Deus não vai responder. Mas Elias orou e Deus respondeu, porque nele estava o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Todo ser humano precisa ter o Espírito de Deus. Isso é tão importante. Se não fosse, Jesus não teria morrido, não teria ressuscitado e não teria dito: eu vou, mas deixarei com vós o meu Espírito. Amande calabás. Está raciocinando comigo o seu chamado aqui nesse culto, de sair daqui uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, transformada, com mente totalmente ativa, conectada com Deus, e não uma mente pessimista, ou não uma mente medrosa. Será que vai dar certo? Já deu certo em nome de Jesus. Já deu certo em nome de Jesus. As muralhas já caíram em nome de Jesus. Os levantes já estão parados, neutralizados em nome de Jesus, porque maior é Deus. Repita comigo assim: o meu casamento, ele é do Senhor Jesus. O meu trabalho, ele é do Senhor Jesus. A minha saúde, ele é do Senhor Jesus. A minha vida espiritual está nas mãos do Senhor Espírito Santo. Coisas novas já estão acontecendo em meu favor, em nome de Jesus. Para você se sentir mais seguro ainda, o Senhor nosso Deus, quando Ele ouve a oração de um povo que teme a Ele, Ele libera anjos para guerrear em favor dos seus. Entenda, o Senhor está liberando anjos para guerrear a tua causa, para te garantir a vitória em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Vamos abrir os olhos. Estão por vir desafios à sua frente, porque desafio vem para todos, oportunidades também vêm para todos. Os resilientes, eles saem mais fortes diante dos desafios, porque eles conquistam. Eu estou sentindo essa unção aqui nessa manhã, unção de conquista. Você não vai parar, as lutas não vão te parar, as dificuldades não vão te parar, porque maior é o que está dentro de
você, dentro de nós. Há uma presença forte do Espírito de Deus para te encorajar nesse lugar, para ampliar a tua visão, o teu entendimento. E você vai começar a enxergar os seus desafios. E você não vai ver os seus desafios mais com pessimismo, mas vai ver com otimismo. Você não vai ver esse levante como tristeza, mas como oportunidade. Porque a batalha está sendo travada agora, em nome de Jesus. Maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Se você vai enfrentar algum obstáculo, você vai saltá-los, você vai ultrapassá-los, você vai passar por cima, porque esse é o propósito de Deus, que você supere os obstáculos, que você sinta que Deus é convosco, que você não está sozinho e nem sozinha, em nome de Jesus. Espírito Santo.